Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre a lição de número 6 da revista da Escola Bíblica Dominical, e essa lição ela tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O textuário, o comentarista colocou aqui, em Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então a gente vai entender que, mais uma vez, o comentarista das lições dessa agora atual, desse trimestre, ele traz mais um tópico importante que visa o real objetivo, né? É tentar desconstruir a formação natural e a formação única e bíblica da família como um todo. Então isso aqui faz parte de mais um processo, que é a desconstrução da masculinidade bíblica. E de forma bem clara, para a gente definir esse tema aqui, ele vai falar sobre tornar os homens mais efeminados. Ponto. Esse é o primeiro ponto. E depois ele vai mostrar ainda também a questão de desvalorizar a liderança do homem, porque existem nesse movimento progressista, que na verdade não é progressista, é um movimento regressista, que ele quer regredir tudo que Deus coloca como santo, né? Ele quer regredir esse movimento regressista, ele quer regredir para profano, ele quer profanar tudo aquilo que Deus e a sua palavra, a Bíblia, considera e determina como santo, desde o início da história da humanidade. Então, eu convido você a ler as passagens bíblicas da leitura diária, mas antes disso eu quero dar um lembrete. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal. Se no final você gostar da palavra, do comentário que nós vamos fazer, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Lembrando que esse canal a gente fala de uma maneira simples a respeito da lição da escola bíblica, para que qualquer um possa entender, e você, claro, precisa ir até a sua escola bíblica, seja ela no sábado, no domingo, qual dia for, para poder estudar essa lição e tirar dúvidas mais aprofundadas com os seus professores na escola bíblica dominical. É importante que você vá, porque também terão outras pessoas lá que de repente vai ter opiniões diferentes da sua, e aí é o ponto, né? É onde acontece realmente a democracia, que é onde as pessoas têm a condição de ouvir umas às outras e ter opiniões divergentes, mas mesmo assim as pessoas convivem naturalmente, porque ninguém é igual a ninguém e ninguém pensa igual a ninguém. Então, cada um, a Bíblia ensina para nós, e nós cremos nisso, Deus fez cada um, dotou cada um de características específicas, tá? Então é importante a gente entender isso. Não adianta você que de repente não concorda com o que um irmão fala e pura e simplesmente você querer, de alguma maneira, prejudicá-lo. Não, ele tem a opinião dele e você tem a sua. Agora, opiniões são opiniões e verdades bíblicas são verdades bíblicas imutáveis. Isso aí a gente não pode negociar. Disso a gente tem plena convicção. Então vamos lá. As leituras diárias vão dar a você uma base para você, não só você, né, todos nós, para a gente ter condições de refutar biblicamente todos esses ensinos que estão sendo colocados aí goela abaixo na sociedade, e alguns chegando, né, até a sociedade através de leis que são criadas com um único intuito, que é a desconstrução da masculinidade, como também, depois na outra lição, na próxima, na lição 7, vai falar sobre o inverso, que é tornar as mulheres masculinas. Olha que mundo nós estamos vivendo. Eles estão querendo
transformar os homens em femininos e as mulheres em masculinas. Masculinizar as mulheres e tornar os homens mais femininos. É esse absurdo que nós estamos vendo através do ensino progressista, na verdade, / regressista, que é assim que a gente vai falar a partir de agora. Então a verdade prática diz assim, ó: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E a leitura diária, segunda-feira, diz assim: Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. Está lá em Gênesis 1, 27. Terça-feira, ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas: cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2,15. Na quarta-feira, Romanos 1, 26 e 27 fala sobre o uso antinatural da sexualidade. É condenado nas Escrituras. Está lá em Romanos, isso aqui. E Deus procura homens capazes para reverter situações adversas. É um fato que está lá registrado em Ezequiel 22:30. Em Ruth 3:8 fala sobre o autocontrole e moderação nos instintos sexuais. No sábado, está em Ruth 3:8 isso, né? No sábado está em Ruth 4:13 ao 16, que fala: espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a sua família. Isso aqui, na verdade, não é que espera-se só do homem cristão. Espera-se do homem como um todo, do homem na sua totalidade. Não é só o homem cristão. O homem cristão tem o seu papel, mas o homem não cristão tem o seu papel de homem também. Então, na verdade, esse processo de desconstrução, ele visa atacar não só o homem cristão, mas ele visa atacar o homem como um todo. Os não cristãos também, não importa. Eles não têm esse rótulo. Eles querem atacar dessa maneira, desconstruir. Essa é a realidade. O comentarista destacou algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês aqui e fazer um comentário rápido. Ele colocou aqui, ó, que a lição 1 dos tópicos dela tem isso, ó: destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Então você vê que esses ensinos que o comentarista está trazendo aqui, ele faz ligações diretas com o que nós temos visto, que é a implantação de um regime que ele vai atuar em todas as frentes possíveis até chegar dentro da igreja. Como já chegou em muitas igrejas, a gente já comentou aqui em outros vídeos, você vai ver em outros canais aí mostrando essa questão de alguns que eram cristãos evangélicos, cristãos no modo geral, e acabaram se desvirtuando, querendo relativizar o ensino bíblico para que esse ensino seja adaptado às práticas dessas pessoas. Então vamos lá. Vamos para o ponto 1, que hoje que a gente vai falar. A introdução diz assim, ó: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, olha aí, o comentarista deixa claro, esse aqui é o real objetivo, é a ruptura dos padrões bíblicos. E isso vai atingir as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, os adolescentes, a família como um todo. Isso vai atingir também os meios de comunicação, isso vai atingir também as empresas, as grandes empresas e, como um todo, até a questão climática, que num próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui sobre a Agenda 2030 da ONU, que tem um monte de coisa lá que aparenta ser com boas intenções, mas na realidade é um cavalo de Troia. Tem um monte de coisa ali incutido dentro dessa agenda que ele traz diretamente os ensinos progressistas, como, por exemplo, a liberação do assassinato da vida intrauterina, que a gente falou na lição passada. Então diz aqui, ó, ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade, que é o que essa lição vai falar. Então, ó, nessa lição nós vamos apresentar o mandato divino para o homem e
as ofensivas, ou seja, os ataques de desmasculinização. E o exemplo da masculinidade bíblica. Então, o que acontece? A gente precisa... Voltando aqui. Então, o grande ponto dessa lição é que a gente vai deixar claro qual é o mandato divino a respeito do papel do homem e as ofensivas, os ataques que estão sendo proferidos por essas ideologias para desmasculinizar e, obviamente, trazer à tona o incentivo ou, de alguma maneira, normalizar ou normatizar a questão da homossexualidade. Claro que isso é uma desconstrução da realidade bíblica, porque a Bíblia ela é expressamente contra essas práticas. Mas vamos lá. O ponto 1, tem os subtópicos 1, 2 e 3, nós vamos falar deles um pouquinho. O 1 fala assim, sobre, de forma bem clara, a gente nem vai demorar muito nisso aqui, diz assim, a criação divina do ser humano. Ponto. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Pronto, tá aqui, é o que a Bíblia diz. Eu não vou nem me ater nisso aqui, porque isso é a garantia ou a certeza que nós temos. E é baseando-se nisso que a gente precisa defender. É claro, com coragem, com sabedoria, para defender esse tipo de coisa. E aí diz assim, essa diferenciação, ou seja, macho e fêmea, visa o complemento mútuo na união conjugal. O que o comentarista colocou aqui, o complemento mútuo, que é importante a gente falar? O homem ajuda a mulher ajuda o homem. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. São características diferentes. Então, isso é o que a Bíblia fala sobre os papéis divinamente definidos, designados para cada um. Em 1 Coríntios 11, o 11 e o 12 vai falar um pouco sobre isso. Diz ainda, olha, desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Esse é um ponto importante. Tem coisas belíssimas, lindas, muito bem criadas por Deus no mundo como um todo. Mas o homem, ele é considerado a coroa da criação. E o que essas... É importante colocar aqui. Todo esse movimento, ele é orquestrado, ele é, vamos colocar assim, estrategicamente definido, orientado pelo Império do Mal, pelo espírito da Babilônia. E não adianta a gente querer deixar isso de lado e achar que tudo isso que está acontecendo, os homens é que estão... Os homens influenciados pelo espírito da Babilônia, que é o diabo e as suas forças. Então, ele tenta desconstruir de forma clara, bem evidente, tudo que Deus considera como santo. Então, existe essa força maligna. Não adianta a igreja, que representa o império do bem, vamos dizer assim, não adianta a igreja querer ficar omissa em relação a isso. É a força demoníaca que está atuando. Agora, como eu já disse em outros vídeos, a gente precisa dizer, a igreja tem também a escolha dela. Não, nós não vamos se meter nisso, não vamos... só vamos dizer que está acontecendo, mas não vamos se ater muito a essas coisas, porque afinal, né, a igreja está indo para o céu, né? Pensa bem em relação a essas coisas. Ponto 2. Características da masculinidade. O comentarista colocou aqui algumas coisas que a gente vai pontuar. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então o homem tem o seu papel. E ainda diz aqui, ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e desonra. Então, eu queria definir isso aqui, esse tópico, da seguinte maneira: a masculinidade, o homem realmente,
com o padrão bíblico de ser masculino, ele honra a mulher. A Bíblia orienta que o homem deve honrar a mulher, reconhecer as diferenças, mas jamais humilhar a mulher ou ter a mulher como um objeto, relativizar a pessoa da mulher ou ter a mulher pura e simplesmente como uma ferramenta de uso. Nunca! O homem, o masculino real, ele vai honrar a mulher como alguém que tem o papel principal de ser a ajudadora dele. Agora, o machismo que a Bíblia é contra e nós somos contra, o machismo ele tem como intuito desonrar a mulher, ele tem como intuito menosprezar a mulher e ele tem como intuito também oprimir a mulher. Ou seja, o homem que ele é machista, ele está completamente fora do que o ensino bíblico traz para nós. Então, jamais um cristão ele pode ter na sua cabeça que, primeiro, que ele é dono da mulher e que a mulher é empregada dele. Nunca, não só um cristão na verdade, né? Homem nenhum. Por quê? Porque isso é o lado machista. E aí quando a gente fala assim, o feminismo é ruim, o machismo, o feminismo, ele só é o lado feminino do machismo, só isso. Por quê? Da mesma forma que o machismo tem essas características que eu falei aqui, menospreza, quer humilhar, quer desonrar, o machismo em relação à mulher, da mesma forma o feminismo quer fazer em relação ao homem. São dois polos diferentes da mesma tragédia, mas a Bíblia conta para nós que o homem tem o seu papel e um dos papéis do homem é honrar a mulher. Ponto. Honrar a mulher. Então vamos lá. O ponto 3, para a gente fazer o fechamento. A liderança masculina. Só que, deixa eu dar um ponto aqui. Você que vai falar na escola dominical, ou você que é aluno, esse ponto aqui sobre masculinidade e machismo precisa ficar muito claro. O homem ele tem o seu papel de força, de liderança, enfim, de provedor, de protetor, mas ele tem o seu lado de honrar e amar a mulher. Ponto. Acabou. Liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Tá. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Isso é o exercício da real liderança. Vai demonstrar fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito pela mulher. Então, a Bíblia não deixa dúvida. Ela combate o machismo e ela combate o feminismo. O movimento feminista, ele quer, de todas as formas possíveis, denegrir a imagem do homem que a Bíblia ensina. Esse é o ponto do que o feminismo quer fazer. Então, essa descaracterização do homem, ou seja, tornar o homem cada dia mais feminino, é o objetivo desse regime progressista, que na verdade é o regime regressista, né? Que ao invés de fazer a pessoa crescer, na verdade ela quer fazer a pessoa se afundar e ir contrário a tudo que a Bíblia ensina. Então a gente precisa, aqui na sinopse, o comentarista colocou, do ponto 1, diz assim, Deus, para fechar,
Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Nesses versículos aqui é importante que se coloque em Efésios 5, 25 e os outros versículos do final aqui, onde fala sobre que Paulo fala sobre essa liderança masculina, mas ela requer algum tipo de sacrifício. Existem muitos homens dentro, né, da igreja, que são cristãos, que eles acham que o homem não deve fazer nada, que o homem não deve fazer o papel que a mulher tem que fazer em casa. Se é ser dona de casa, a mulher tem que ser. Isso não é verdade. A Bíblia convida a nós, homens, também a ter o papel de ajudar no que for possível a mulher. Afinal de contas, se ela é ajudadora, o homem também pode ser ajudador. Isso não é inversão de papéis ou inversão de valores. Não é isso. A gente precisa buscar o equilíbrio. Porque uma vez eu ouvi um pastor mesmo falando, né? Que o camarada chega em casa, trabalhou o dia todo, aí ele senta, deita e tal, pega o controle, quer assistir o que ele quer e pronto, acabou, quer tudo na mão e essas coisas todas, porque ele já trabalhou, na verdade, o dia todo. E aí esse cidadão fez um teste, ele passou um dia, né, fazendo, ou vários dias, fazendo tudo o que a mulher faz em casa. Acorda, cuida dos filhos, lava a roupa, cuida da casa, cuida da comida, leva as crianças para a escola, busca, e aí ainda tem que cuidar de tudo de noite para quando o marido chegar, tá tudo pronto, casa limpa, as crianças de banho tomado, todo mundo arrumado, e ainda ele quer o prato na mão, né? E aí ele passou alguns dias fazendo isso. Foi aí que ele reconheceu que ele tem o papel dele, de trabalhar, né? Tem o seu papel lá, mas a mulher também tem o papel dela em casa, que é trabalhoso também, a vida de uma dona de casa. Então a gente precisa, não é que o homem tenha que fazer as funções, mas ele precisa entender e honrar a mulher com esse papel. Porque o cara que trabalha lá pesado, né, não vai dizer assim, mas a mulher não faz o trabalho pesado. Tudo bem, ele tem que ser honrado por isso, mas ele também deve, de alguma maneira, honrar o papel da sua mulher, da sua esposa, quando ele chega em casa e as coisas estão prontas, estão feitas, e ele recebe o pratinho dele lá, ele também deve honrar por isso, e não desmerecer, porque o machismo quer fazer isso. Então você que é cristão, marido, você deve honrar o papel da sua mulher e não desmerecê-lo. Você deve elogiar, você deve honrar como um todo. A gente precisa desse equilíbrio, senão nós vamos estar seguindo o ensino progressista, e não é isso que a gente quer. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu quero convidar você, falando sobre essa questão de feminismo e machismo, você seguir o canal da deputada Ana Campaiolo. Ela fala muito, ensina muito a respeito disso, e eu acho que tudo que a gente puder aprender um pouquinho mais vai ser interessante para todos nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.